Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Questões da Consulplan aqui de conjuntos. Vamos para a primeira. Consulplan 2013. Numa escola existem 41 salas, das quais 22 possuem ar-condicionado, 20 possuem ventilador e 5 não possuem ar-condicionado nem ventilador. Quantas salas dessa escola possuem os dois tipos de aparelhos? Então vamos lá. Mais uma questão de conjuntos que a gente vai desenhar os nossos diagramas, tá? Tá se falando em duas coisas aí. Quais são as coisas? Ar-condicionado, né? E ventilador. Então vou colocar aqui ar-condicionado, né? Ventilador. O que está sendo fornecido para a gente são o quê? Quem não possui nem ar-condicionado nem ventilador está de fora, que são 5, né? Está dizendo aí no texto, né? Mas não está fornecendo para a gente os que possuem os dois tipos de aparelho, ou seja, ar-condicionado e ventilador ao mesmo tempo. Então aqui a interseção é X, né? Então, de maneira tradicional, o aluno pega e faz, olha, 22 possui ar-condicionado. Então essa região aqui é 22, não, é 22 menos X, porque tem que descontar o que tem na interseção. Região de ventilador, você vai colocar 20? Não, 20 menos x, pois tem que descontar o que tem na interseção, que a gente já sabe, né? Então essa é uma das maneiras, que é resolvendo por equação. E também podemos também achar o quê? Pelo excesso. Então, primeira maneira seria essa, você fazer pela equação. Como seria a equação, professor Neto? 22 menos x, mais 20 menos x, mais 5. Isso tudo é igual a quanto? 41 que o texto forneceu. 42 salas no caso, né? Então vamos lá. Menos x morre com mais x porque dá zero, né? 22 mais 20 dá 42, com 5, 47. 47 menos x é igual a 41. Então vai ficar menos x é igual a 41. E esse 47 passa para o outro lado subtraindo, né? Menos x igual a menos 6. Aí a gente vai e multiplica isso por menos 1, já que a incógnita x está negativo, então fica x igual a 6. Então essa é a maneira tradicional que dá certo, né? X igual a 6, letra B de bola. Outra maneira foi como eu ensinei a vocês, pelo excesso, né? Como seria pelo excesso? A interseção é o excesso, né? A gente somaria tudo que foi dado, que foi o quê? Ar-condicionado 22, ventilador 20 e nenhum nem outro 5. Então 22 com 20 com 5 dá 47. A gente sabe que o total é 41. Então vai ter quanto de excesso? 41, 47 menos 41. Então dá 6. Então a gente acha a mesma resposta de uma maneira bem mais ágil, né? Quando se pede essa interseção, a gente pode aplicar essa regra do excesso e fazer, no caso, com 2 diagramas, né? Com 3 já não pode fazer. Então, por isso que eu sempre gosto de mostrar as duas maneiras para você ter um entendimento completo. Beleza? Então, vamos seguir. Consulplan 2012. Sejam os conjuntos A, 3, 6, 7, 9, 12, 15 e B, 2, 3, 5, 9, 11, 15. Das relações a seguir, marque a verdadeira. Então, nessa questão está se falando um monte de afirmação. Para a gente responder essas afirmações, vamos fazer o desenho do conjunto que fica bem melhor o entendimento. Serão dois conjuntos, A e será o conjunto B. Eu quero achar quem está na interseção. Então, eu vou marcar aqui, ó. Vejam, interseção é o que tem em comum. Veja, aqui tem 3 e aqui tem 3. Então, já é um elemento em comum, né? Aqui tem 9 e aqui tem 9. Já é outro elemento em comum. E aqui tem 15 e aqui tem 15. Outro elemento em comum. Então, achamos aí os elementos em comum. 6 não tem do outro lado. 7 não tem. Nem 12 tem. Então, quem são os elementos da interseção? 3, 9 e 15. Tem tanto em um como no outro. Aí no A eu vou botar o restante aqui para o lado dele, que é o 6, o 7 e o 12, que não casa com nenhum elemento do B, né? Não se mistura.
Da mesma maneira, eu vou botar os do B, que é 2, 5 e 11. Com isso aqui, fica fácil de eu responder qualquer alternativa. Vamos lá. Letra A. A união entre os conjuntos A e B possui 12 elementos. Então, vamos olhar. Quando você junta os dois conjuntos, tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. Tem 9 elementos. Ó. Vamos circular aqui. Ó. Tem 3 aqui, 3 aqui. Né? Então, isso induz ao erro a questão porque ela bota os conjuntos separados. Cada conjunto, o A tem 6 elementos e o B tem 6 elementos. Mas só que tem elementos repetidos. Então, não são 12 elementos. Na verdade, são 9. Então, está falso. Beleza? A interseção entre os conjuntos A e B possui 4 elementos. Está falso também, né? Que possuem 3 elementos, né? Porque, na verdade, são os conjuntos 3, 9 e 15. Beleza? A soma dos elementos do conjunto A é igual à soma dos elementos do conjunto B. Então, vamos ver qual é a soma do conjunto A. 6 mais 7 mais 12, né? Aí eu não vou somar mais 3 mais 9 mais 15. Por quê, Neto? Porque vai ser a mesma coisa que eu vou somar no B. Veja, o B não ia ser 2 mais 5 mais 11 e eu ia somar 3, 9 e 15. Mas eu não ia somar no A também, então eu não vou somar duas vezes. Então vamos ver se aqui dá igual. 6 mais 7 dá 13, com 12, 25. 2 mais 5, 7, com 11, 18. É importante você saber, mais uma vez, que essa soma aí não é a soma, isso aí, 25, é a soma do somente A, mas eu quero o conjunto todo A. Então eu ia pegar 25 e somar com 3, com 9 e com 15. Mas eu não vou perder tempo em somar, por quê? Porque eu já vi que o somente A é diferente do somente B. Um deu 25 e o outro deu 18. Então, quando eu somasse 3, 9 e 15 a cada um, ia dar diferente, concorda? Então, eu não perco nem tempo. Não é igual. A soma dos elementos do conjunto A e B A é igual à soma dos elementos B? Não. É diferente. Diferente, tá? Letra D. A interseção entre os conjuntos A e B é um conjunto vazio? Não, falso. Seria vazio se não tivesse nenhum elemento em comum. Mas a gente viu que tem 3 elementos em comum. Quais são? O 3, o 9 e o 15. Beleza? A soma dos elementos do conjunto interseção entre A e B é igual a 27. Vamos somar os elementos da interseção? A interseção entre A e B, quem são os elementos? Se ele perguntasse, seriam 3, 9 e 15. Mas ele não quer a interseção, ele quer a soma desses elementos. Então dá quanto a soma? 3 mais 9 mais 15. 3 mais 9, 12. 12 mais 15, 27. Então a soma dos elementos realmente dá 27. Ó. Ok. Então letra E, a nossa resposta. Beleza? Uma questão bem criativa aí. Consuplan 2012. A união e a interseção entre dois conjuntos A e B possui respectivamente 43 e 11 elementos. Quantos elementos tinha o conjunto B, sabendo que o conjunto A possui 35 elementos? Então vamos com calma. Vamos desenhar os diagramas. Está se falando em dois conjuntos. Está se falando no conjunto A e no conjunto B. Desenhar ajuda bastante. A e B. Então quais são as informações que ele fala? A união entre A e B, a união B e a interseção B. Ele fala essas duas informações. A união entre A e B tem 43 elementos. Ele falou aqui, ó, respectivamente. Então, primeiro é a união e depois a interseção, que é 11. E ele, além disso, fala o quê? Que o conjunto B tem 30... quantos elementos tinha o conjunto B? Ele quer saber. Sabendo que A possui 35 elementos. Pronto, anotei as informações. Por onde eu começo preenchendo, gente? Pela interseção. São 11 aqui, ó. 11, né? Vou até colocar de outra cor para destacar. São 11. Deixa eu colocar aqui. 11, que é o que tem em comum, né? A interseção. Agora eu vou para onde? Eu vou para o conjunto A. O conjunto A não tem 35? Então, eu não vou colocar 35 aqui. Eu vou colocar o que falta para 35, que é 24, né?
Por que que ele falou o A? O A é tudo isso. Ó. Cuidado para não colocar 35 quando eu coloquei o 24, que o A é tudo isso. Ó. Se ele falasse somente A, beleza, mas ele falou o A. Então é sempre bom você entender isso. Então esse 24 vem de onde? 35 menos 11. 35 menos 11, 24. E agora, Neto? Quantos elementos tem o conjunto B? Só é você completar agora. Você junta 24 mais 11, a gente já sabe que isso aqui dá 35, que é todo o conjunto A. A união não é tudo junto? A união é o quê? 43 elementos. Eu tiro 35, sobra quanto? 5 para 13 dá 8, desce 1, sobra 8. Então, consequentemente, aqui tem 8. Cuidado para não marcar 8. Não tem nem como você marcar 8 porque não tem 8 nas alternativas. Mas se tivesse, muita gente poderia errar marcando 8. Mas o conjunto B, que ele pergunta quantos elementos tem o conjunto B? É isso tudo que eu estou grifando de amarelo. Ó. Isso é B. Ele não está falando somente B. Então, quantos elementos tem o conjunto B? B possui 11 mais 8. Junta todo o diagrama que tem B. Então, tem 19 elementos. Entenderam essa questão? Bem legal ela, né? A ideia. Então, 19. Letra B de bola. Beleza? Vamos fazer outra. Consuplan 2012. Em uma feira de artesanato foram montadas 72 barracas, sendo que em 43 delas são vendidos produtos de madeira e em 37 produtos de palha. Em quantas barracas é possível encontrar produtos de madeira e palha, sabendo que todas as barracas possuem pelo menos um dos produtos? Então, mais uma vez, vamos desenhar dois diagramas, né? Por que dois, professor Neto? Porque está se falando em quê? Em barracas que pode ser o quê? De madeira e pode ser de palha. Quando ele fala no final do texto, sabendo que todas as barracas possuem pelo menos um dos dois produtos, é que não existe barracas de outro tipo. Vai ser somente madeira, somente palha ou os dois. Então isso garante que não tem ninguém de fora desses conjuntos, né? Então, mais uma vez, ele quer saber em quantas barracas é possível encontrar produtos de madeira e palha. Esse I remete ao quê? A interseção, é o que tem em comum. Então a gente já sabe que é um tipo de problema que pede o X, que a gente pode fazer por excesso, né? Maneira tradicional, como eu sempre mostro. Madeira é 43 menos X aqui, né? Porque o X já está sendo contado, né? Palha é 37, mas aqui nessa região é 37 menos X. Maneira tradicional, a gente soma aí, ó, 43 menos X, mais 37 menos X. Isso tudo que está dentro dos conjuntos tem que ser igual a 72. Resolvendo a equação, menos x mais x dá 0. 43 com 37 dá 80. 80 menos x, né, igual a 72. Continuando, fica menos x igual a 72 e 80 passa negativo, menos 80. Menos x igual a menos 8, né? 72 menos 80. Aí a gente vai e multiplica por menos 1, né? O x dá igual a 8. Então, as barracas que tem aí dos dois produtos, né? De madeira e palha, é 8, né? A resposta, né? A resposta é essa que está na letra E, né? Às vezes eles não perguntam a interseção. Às vezes ele poderia perguntar quantas barracas tem somente de madeira. Somente de madeira seria 43 menos x, que é 43 menos 8. Somente de palha, 37 menos 8. Outra maneira, que é bem mais rápida, é a do excesso, né? Como seria o excesso? A gente somaria aí, né? Tudo, né? Que é 43 de madeira e 37 de palha. Somando isso, dá quanto? Vai 1, daria 4 mais 3 com 80. A gente sabe que o total é 72. Está quanto de 72? Está quanto de excesso? 80 menos 72. Então dá 8 de excesso. Então dá para fazer também assim, ver que coisa legal. Então as duas maneiras são legais, né? Vamos embora. A união entre três conjuntos A, B e C é o conjunto U igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sendo A o conjunto dos números naturais ímpares menores que 10 e maiores que 2, e B o conjunto dos números naturais divisores de 10.
Quais elementos pertencem necessariamente ao conjunto C? Então vamos com calma. Primeiramente, a gente quer numerar e saber quem é cada conjunto. O conjunto A, que ele diz? Ele diz que é o conjunto dos números naturais ímpares. Olha, naturais ímpares. Mas não é qualquer natural ímpar. São menores que 10 e maiores que 2. Então, quem são os naturais ímpares maiores que 10? Que 2? 3, 5, 7, 9, 11. Não, parou. Por quê? Menores que 10. Então, não pode passar de 10, né? Menores que 10 tem que ser 9, né? Até 9, né? Porque menores que 10 não conta nem o 10, né? Então, matamos o conjunto A. Agora, vamos colocar o conjunto B. Quem é o conjunto B? O conjunto dos números naturais divisores de 10. Aí você teria que saber o que é divisor de 10. São os números naturais que dividem o 10 exatamente, sem deixar resto, né? Quem são os números? 1, 2, 5 e o próprio 10. Porque divisores sempre vai ter um 1 como divisor e o próprio número e outros dependendo, né? Então, por que 1, 2, 5 e 10? Porque 10 divide por 1, divide. 10 divide por 2, divide. 10 divide por 5, divide. 10 divide por 10, divide. Tudo exatamente sem deixar resto. Agora 10 não divide por 3, não divide por 4, nem por 8, por isso. Então a gente tem o conjunto A e B. O texto quer o que a questão? Quais elementos pertencem necessariamente a C? Neto, como é que eu vou fazer isso? Necessariamente ao C. Então eu acho melhor desenhando. Eu acho melhor desenhando. Ou se não, você faz completando. Como assim completando? A gente pode pintar aqui, ó. Vamos fazer. Em vez de desenhar, a gente pode pintar. Vamos pintar aqui. Por exemplo, o conjunto U não é a união dos três. Então, 1 eu vou pintar porque ele faz parte de B. 2 eu vou pintar porque ele faz parte de B. 3 eu vou pintar porque ele faz parte de A. 4 não vou pintar porque ele não faz parte nem de A nem de B. 5 eu vou pintar que ele faz parte de A. 6 não vou pintar que ele não faz nem parte de A nem de B. 7 eu vou pintar que ele faz parte de A. 8 não pinto que não faz parte nem de A nem de B. 9 eu pinto que ele faz parte de A. E 10 eu pinto que ele faz parte de B. Né? Então, necessariamente, quem tem que fazer parte do conjunto C? Necessariamente. Com certeza, quem vai ter que fazer parte do conjunto C é a galera que sobrou aqui, ó, que não estava nem em A nem B. Ó. 4, 6 e 8. Porque nessa união foi gerada esse conjunto aqui, que tem U, né? Então, unir é juntar A, B e C. Então, quando você juntou A e B, só tinha os que eu grifei de amarelo, consequentemente, o C, obrigatoriamente, necessariamente, precisava ter esses elementos que ainda não tinham em A e B, que é 4, 6 e 8. Ô Neto, podia ser que ele tivesse elementos de A e B repetido? Poderia, mas necessariamente o texto falou. Então, necessariamente é o mínimo. Então, o mínimo que tinha que ter era esse, 4, 6 e 8. Então, a resposta é a letra B, de bola. Beleza? Consulplan 2011. A interseção entre dois conjuntos A e B é o conjunto 6, 9 e 12. E a diferença A menos B é o conjunto 2, 3, 5 e 13. Sendo o conjunto B 1, 4, 6, 8, 9 e 12, quantos elementos possuem o conjunto A união B? Então, calma. Esse tipo de questão é bom desenhar. Eu gosto de desenhar. Está falando A menos B, de união. Então, quando desenha, fica melhor para visualizar, ao meu ver. Então, tem o conjunto A, tem o conjunto B. Então, vamos lá. A interseção entre os dois conjuntos A e B. Qual é o conjunto? A interseção 6, 9 e 12. Então, tu coloca aqui, ó, a interseção, o que tem em comum. 6, 9, 12. Beleza. A diferença A menos B é o conjunto 2, 3, 5, 13. Então, a diferença A menos B é o quê? O que tem em A e não tem em B. É o somente A. Então, essa região aqui, ó, que está aqui, ó, é o A menos B. Então, quem vai ficar aqui? 2, 3, 5 e 13, que é o que tem A e não tem B. A menos B é o que não tem influência de B. É somente A, né? Essa região aqui é o A menos B, né? Ou somente A, ou
apenas A. Beleza? E agora, sendo o conjunto B 1, 4, 6, 8, 9, 12. Quantos elementos possui o conjunto A união B? Então veja, em B já está na interseção quem? Ó? 6, 9 e 12. Ó. Veja ele aqui, ó. 6, 9 e 12. Então eu só vou completar ali no outro lado quem? Os que ainda não foram colocados, que é quem? 1, 4 e 8, né? Beleza. Aí o que é que a questão pergunta? Quantos elementos possui o conjunto A união B? Ele não está perguntando a soma não dos elementos, não. Está dizendo a quantidade. Quantos elementos? Então, quantos elementos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Resposta é essa, C de casa. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.